Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Salmo 90. Nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ó Deus, nós mais uma vez oramos a Ti, gratos por tudo, especialmente por este momento onde vamos refletir e meditar na Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ó Deus. Nos ajude a entendê-la. Nós, de nós mesmos, não temos essa capacidade, ó Senhor. Age com Teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas mentes, para que possamos aprender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Abençoa a todo o Teu povo nesse instante, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, talvez haja alguém na transmissão que ainda não me conheça. Eu sou o presbítero Victor, presbítero aqui dessa igreja. Pastor Saulo pediu que eu estivesse aqui nessa noite para substituir-lhe, porque ele está com sintomas de gripe e, portanto, preferiu estar em casa repousando, ele e sua família, e isso é bom. Nós rogamos a Deus para que seu servo e toda a sua família estejam logo bens e retomem assim as suas atividades para a glória de Deus. Nós lemos nessa noite o Salmo 90, o Salmo que foi escrito por Moisés. Este que é oficialmente o único Salmo de Moisés. Este que é provavelmente o Salmo mais antigo que se tem conhecimento. Afinal, ele foi escrito pelo servo de Deus nos tempos em que ele e o povo de Deus ainda peregrinavam no deserto. Eles ainda estavam a caminho da terra prometida. E conforme Números, capítulo 20, vocês podem conferir isso depois e os detalhes com mais calma. Em Números, capítulo 20, Moisés perde a sua irmã, Miriam. Então ele está, obviamente, num momento de bastante luto, angústia, tristeza.
E em seguida, o povo de Israel começa a queixar-se perante ele de que estavam com sede. Eles diziam: nós saímos do Egito, lá pelo menos nós tínhamos carne, tínhamos algumas regalias, apesar da escravidão, mas tínhamos o que comer e o que beber, e agora estamos no deserto e não temos sequer o direito de beber água. Eles se queixam diante de Moisés. Aquilo irrita a Moisés, de certa forma. Ele e seu irmão Arão vão até a porta da tenda da congregação. Eles se prostam diante do Senhor, prostram o seu rosto em terra, e ali Deus fala com eles. Deus diz a eles para que Moisés pegue o seu cajado, fale a pedra, e a pedra então dará água para todo o povo e para todo o rebanho. Tendo recebido o comando de Deus, Moisés, ainda embrutecido, ainda com raiva e ira no seu coração, ele junta todo o povo e, ao invés de falar aquela pedra, ele dá 2 pancadas, ele fere aquela rocha e, portanto, a rocha começa a dar água, a brotar água, e aí o povo e todo o rebanho, ele é saciado. Só que Moisés desobedeceu. Deus disse que ele falasse a pedra, e a pedra lhe obedeceria. Movido pela ira, movido por um sentimento de raiva contra os seus irmãos que o provocaram fortemente, ele fere aquela pedra. Passado esse momento, logo depois, seu irmão Arão morre. Moisés já tinha perdido Miriam. Vem esse episódio onde o povo de Deus confronta Moisés. Moisés desobedece a Deus e a consequência dessa desobediência foi a de que ele não pôde entrar na terra prometida. E agora ele perde Arão, seu irmão. É muita tristeza para um único coração. É muito estresse para um único homem. Muita pressão. E é provavelmente, queridos irmãos, é provavelmente nesse instante que Moisés escreve este salmo. Assim alegam os estudiosos. É provavelmente neste fim de curso de vida, nesta reta final de ministério e de vida, que Moisés, já velho e experiente, escreve este salmo. Ainda muito antes dos salmistas Davi, de Asaf, de Corá, etc. Ele escreve este belo salmo que é uma oração, este salmo que é um salmo litúrgico, este salmo que nos remete, então, a como nos achegarmos diante de Deus. Diante de tanto estresse, de tanta pressão, de luto, de amargor, da fúria, da ira, onde buscar consolo? Onde encontrar refúgio? Onde encontrar um porto seguro para ancorar a nossa alma aflita? Moisés, então, vai nos responder de maneira poética e maravilhosa através deste salmo. Este sermão, queridos irmãos, tem como título: Deus é o nosso único e suficiente refúgio. E neste sermão nós vamos meditar em 3 importantes lições. A primeira destas lições é a de que nós precisamos saber quem Deus é. Veja comigo aí no Salmo 90, o versículo 1 até o verso 6. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Esta breve introdução
Estes 6 primeiros versículos nos mostram claramente que Moisés faz aqui um paralelo, uma comparação a respeito de quem Deus é e de quem ou do que nós somos. Ele inicia dizendo no verso 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés reconhece que desde quando ele nasceu, Deus tem sido o seu refúgio. Afinal, Moisés já nasceu sob grande pressão. Havia um decreto do governo daquela época, o governo egípcio, de que todas as crianças, todos os primogênitos, precisavam ser mortos. Para que Moisés não fosse morto, a sua irmã o coloca num cesto e o põe no rio, até que ele chega ao palácio real e lá é resgatado e criado até a sua idade adulta, até os seus 40 anos de idade. É quando Moisés se depara com um patrício seu, ele se depara com um hebreu sendo castigado por um egípcio, e aquilo mexe em seu coração de tal forma que ele não consegue simplesmente ver e ficar parado. Moisés, ele tenta então ali executar a justiça própria através de suas mãos, então ele mata aquele egípcio. Tendo matado o egípcio, ele precisa fugir do Egito. Ele foge, ele então peregrina pelo deserto até chegar em Midian. Lá em Midian ele encontra pastoras de um sacerdote muito nobre naquela terra. Então ele se casa com Zípora. E após estar casado e pastoreando ovelhas, Deus lhe chama para uma grande e difícil missão. Que missão é essa? Tirar o seu povo do Egito. O mesmo Egito que ele precisou sair de lá, fugido. Moisés, queridos, ele reconhece aqui, no Salmo 90, verso 1, que Deus tem sido o refúgio dele e do povo de Deus. Muitas foram as aflições que os servos de Deus sofreram, ainda escravos no Egito e durante a peregrinação no deserto. E Moisés reconhece que em todos aqueles instantes, Deus foi o refúgio deles. Deus foi a segurança de seu povo. Deus foi o porto seguro para o seu povo. Deus, nas suas asas, o seu povo pôde encontrar descanso e paz. A gente reconhece essa verdade. A gente pode vê-la claramente explícita no Salmo de número 46, versos 1 e 2, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Moisés entendia essa verdade. Deus era o seu único refúgio em meio à dor. Deus era o seu único consolo diante do medo, da angústia, da solidão, das tribulações. E além de reconhecer que Deus era o seu refúgio, Moisés também reconhece a sua eternidade. Veja aí no versículo 1 comigo, parte B. De geração em geração. Verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés reconhece que Deus era o seu porto seguro. Moisés reconhece que ele e o povo de Deus encontravam descanso em paz somente em Deus, e agora ele reconhece a eternidade de Deus. Isso é muito importante, que os irmãos, porque muitas vezes esquecemos de quem Deus é. Esquecemos de que nós fomos criados por Ele e Ele por ninguém foi criado. Nós é que somos criaturas dele. Ele não foi feito por nenhuma mão humana. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Nele todas as coisas existem e subsistem.
Quando Deus chamou esse mesmo Moisés aqui para retirar o seu povo do Egito, Deus se apresentou a ele como que num fogo, queimando um pedaço de árvore, uma sarça. Aquela sarça estava em combustão, estava em chamas, mas a árvore não era queimada, ela não se consumia. E Deus falava a Moisés. E quando Moisés disse, eu vou fazer o que no Egito? Quando eu chegar lá, o que eu vou dizer ao faraó? E Deus diz a ele, diga que eu sou, me enviou. Eu sou. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que não tem início e não tem fim. O Deus que o seu nome se perpetuará de geração em geração, de eternidade a eternidade. Isaías, sobre isso, escreveu, Isaías 43, verso 13, a parte A. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Algumas traduções dizem, eu sou. Ainda antes que houvesse dia. Paulo também declarou essa verdade. Romanos capítulo 11, versos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É preciso, portanto, que assim como Moisés, reconheçamos quem é o nosso Deus. Precisamos reconhecer a sua soberania, a sua majestade, o seu senhorio. Ele é rei e governa sobre tudo e sobre todos nós. Ele não é como nós, ele não é homem carnal, não é homem para que minta. Ele é Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E quem somos nós? Quem somos nós diante dele? Moisés diz aqui, versos 5 e 6, tu os arrastas na torrente. São como um sono. Nós somos como um sono. Como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Isso somos nós. Meros mortais. No quintal lá em casa tem umas flores. De vez em quando tem umas flores bem bonitas. Eu até posto no meu Instagram de vez em quando. E posto ali algumas meditações. E ali eu vejo que aquela flor tão linda me dá desejo de tirar uma foto, de postar, de falar algo sobre Deus vendo aquela flor. No outro dia, quando eu vou ver a flor, ela já está murcha, está querendo morrer. Assim é a nossa vida. Nós hoje somos robustos, firmes, estamos fortes, de pé. Mas o dia de amanhã não nos pertence. Nós somos meros mortais. Mas o Senhor, Ele existe de eternidade a eternidade. Portanto, precisamos reconhecer quem Deus é. A segunda lição deste sermão, nós precisamos reconhecer a ira de Deus. Sim, precisamos reconhecer a ira de Deus. Veja comigo o verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Meus irmãos, esta é uma verdade que tem sido abolida de muitos púlpitos de igrejas nesse Brasil e nesse mundo afora. As pessoas não conseguem mais conceber que Deus, ele se ira. E não somente eles não conseguem mais conceber esta doutrina, como eles a deturpam para adequar Deus ao modo como eles querem enxergá-lo. Nosso Deus, ele é um Deus que se ira
se ira diante das nossas iniquidades. E isso acontece porque ele é santo e nós somos pecadores. Davi reconhece isso, o rei Davi. No Salmo 51, versículo 9, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi tinha essa consciência, tal como Moisés, aqui no verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Nenhum de nós peca em segredo. Nós podemos pecar escondidos de pessoas, mas nunca escondidos de Deus. Jamais. Eu posso enganar a minha esposa, posso ser enganado por ela, mas jamais enganaremos a Deus. Nunca. Nós estamos diante dele descortinados, abertos. Ele nos vê, conhece o nosso interior, nossos pensamentos, nossos sentimentos e propósitos. Portanto, tudo está diante dele, perante a sua face. Muitos libertinos e liberais nos dias de hoje têm tentado ressignificar algumas doutrinas bíblicas. E essa doutrina da ira de Deus tem sido alvo desses libertinos. Essas pessoas, elas olham para Deus e dizem assim: Deus é amor. Deus só é capaz de amar, ele não pode agir com ira, com justiça, com juízo. Não, Deus não faz isso, Deus é bom. Como pode Deus pesar a sua mão sobre alguém? Como pode Deus mandar pecadores para o inferno? Isso é injustiça, dizem esses liberais. Eu não posso crer num Deus assim. Eu só posso crer num Deus de amor. Assim eles dizem. Mas o mesmo salmista Davi responde a eles no Salmo 51, verso 4, quando diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Se há alguém injusto, se há alguém impuro, esse alguém não é o Senhor, somos nós. Se há alguém que ora peca por atitude, por palavra ou por pensamento, este alguém não é o Senhor, somos nós. Portanto, nós somos merecedores da sua ira. Nós não merecemos nada a não ser que seja a ira de Deus. E a ira dele é santa. A ira dele é justa. A nossa não. A nossa é pecaminosa. A nossa é injusta. A nossa, ela desagrada a Deus. Depois confiram em casa com mais detalhes Números capítulo 20. Versos 2 a 13, no episódio em que Moisés, movido por sua ira, uma ira carnal e pecaminosa, ele fere a rocha para dar água ao povo de Israel e ao seu rebanho. Aquela ira ali de Moisés é uma ira carnal que desobedece à ordem de Deus. Mas a ira do Senhor é santa. Nenhum de nós pode se esconder da face de Deus. Nenhum de nós pode fazer algo que Deus não veja. Nenhum de nós pode pensar uma coisa sem que Deus não conheça os nossos pensamentos. Por isso precisamos aprender e reconhecer, como Moisés reconhece aqui no Salmo 90, a brevidade da nossa vida. Veja aí o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente
e nós voamos. A vida passa rápido. Estes dias eu completei 40 anos de idade. Eu sei que eu tenho uma cara assim ainda de 25. Mas quando a gente chega nos 40, a gente começa a refletir sobre a vida. Eu não sei se os mais velhos aqui passaram por isso. Caramba, 40 anos. Velho. Como passou rápido. Como a vida passou rápido. A vida passa muito rápido, irmãos. Voa. Quando a gente dá por si, vários anos já se passaram. E aí, nesse tempo que se passou, o que é que nós fizemos para o Senhor? O que fizemos para Deus? Como vivemos a nossa vida em todo esse tempo? Foi uma vida para glorificar a Deus ou para satisfazer a nós mesmos? Quando nós reconhecemos quem Deus é, quando nós reconhecemos quem somos diante dele, a única atitude que deve vir à nossa mente deve ser somente a de nos prostrarmos diante dele, reconhecendo o seu senhorio, nos arrependendo de nossos pecados, nos arrependendo de nossos erros, porque tudo o que merecemos é o peso da sua ira sobre nós. Mas apesar de irado, Deus também é benigno, é longânimo e ele é bondoso. Veja comigo o versículo 13. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Isso nos leva ao terceiro e último ponto deste sermão, queridos. Nós precisamos reconhecer a graça do nosso Deus. Veja comigo os versos 14 e 17. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, Moisés ele faz uma pergunta interessante aqui no meio deste salmo. Veja comigo o versículo 11. Olha a pergunta que ele fez. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Qual homem mortal pôde conhecer o peso da ira de Deus sobre as suas costas? Moisés não pôde ver nem contemplar, nem sentir o peso da ira de Deus sobre si. Mas hoje, muitos séculos após Moisés, nós podemos responder esta pergunta. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Cristo conheceu. O Senhor Jesus conheceu o peso da ira do Pai. Nós respondemos a essa pergunta baseados em Isaías, capítulo 53, verso 5, que diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ainda no versículo 6, parte B de Isaías 53, o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Cristo conheceu o poder da ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo, justo, levou sobre si a condenação e o castigo de injustos. E tendo ele pago o preço pela nossa iniquidade, ele nos justificou perante o Pai, perante Deus,
e, portanto, podemos hoje ter paz com Deus. O apóstolo Paulo declara isso claramente em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é merecedor desse favor? Quem é que tem méritos diante de Deus? Nenhum de nós. Os méritos são todos de Jesus Cristo. Somente a Cristo. Somente Jesus Cristo. Como bem disse os reformadores, solos Cristos, somente Ele, o mérito é dele. Se hoje Deus não pesa a sua mão irada sobre nós, é por causa dos méritos de Jesus Cristo que nos livra da ira e da condenação de Deus. Oh, irmãos, quanta bondade, quanto amor, quanta graça, quanto favor. E nenhum de nós é merecedor disso. Nenhum de nós. É reconhecendo a graça de Deus que entendemos que as nossas vidas estão sobre os auspícios do Senhor, o nosso Deus. O que é que significa isso? Que as nossas vidas estão sobre os seus auspícios. Significa que tudo aquilo que somos, fazemos ou temos, tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Nada vem de nós. Até mesmo o fato de estarmos aqui vivos, respirando na casa do Senhor ou virtualmente, até isso é um meio de graça, é graça de Deus, não é mérito nosso. Veja comigo o verso 17 aqui no Salmo 90. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, aqui Moisés finaliza o Salmo, reconhecendo a graça de Deus e reconhecendo que tudo o que ocorrera em sua vida, nada aconteceu que não foi por causa de Deus. Foi pura graça. Portanto, ele pede a Deus aqui, para que Deus confirme as obras de suas mãos e assim glorifique ao seu santo e eterno nome. Nesse sermão, queridos, nós vimos 3 pontos importantes. O primeiro, precisamos saber quem Deus é. O segundo, nós precisamos reconhecer a ira de Deus. E o terceiro, consequentemente, nós precisamos reconhecer a graça do nosso Senhor. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra em nossos corações, queridos irmãos, e que assim possamos entender qual a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém?